O senador Marcos Duval comentou em live transmitida pelas redes sociais a situação política após o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, desrespeitar o compromisso que ele próprio assumiu e não fazer a instalação da CPMI do dia 8 de janeiro. O senador afirmou que, em sua opinião, o governo já começou a entender que não tem condições de evitar a CPMI. Duval afirmou que os movimentos abertos do presidente Lula para impedir a CPMI atiçam a curiosidade dos cidadãos e levantam dúvidas sobre a atuação do governo federal. Ele disse: cada movimento do presidente da República contra a CPMI mais coloca ele na cena do crime e mais instiga a população brasileira a querer saber a verdade. O senador afirmou ainda que mais um adiamento também lhe dá mais tempo para reunir provas e documentos e reiterou que o documento que ele tem já é suficiente para derrubar todas as narrativas. O senador afirmou que é necessário responder a duas perguntas: quem se beneficiou politicamente dos atos e quem está tentando impedir a investigação. Duval apontou que a resposta às duas perguntas é o governo federal e agradeceu ironicamente ao presidente. Presidente Lula, obrigado. Cada vez que você faz isso, mais certeza eu tenho do que vocês fizeram. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho do jornal está sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Bom, já estamos com todo mundo entrando. Eu estava ao vivo agora, ali na coletiva. Todo mundo agora já sabe que, de fato, houve a mudança da data. O governo
já começou também a entender que não tem condições de evitar a CPMI, de que ela não seja aberta. Que cada movimento do presidente da República contra a CPMI mais coloca ele na cena do crime e mais instiga os brasileiros de querer saber a verdade. Como saber a verdade se o atual presidente tem se usado de muitas mentiras para iniciar os seus 100 dias de governo? Então, falar aqui para vocês, para os patriotas, independente de partidos ou não, mas aqueles que querem lutar pelo Brasil, e assim eu me enquadro, seria mais fácil eu estar morando fora e voltar para minha carreira anterior, é dizer para vocês que a guerra, a batalha, a gente pode ter perdido hoje, a batalha, mas não a guerra. Porque a CPMI, ela vai acontecer. E cada vez que ela demora em acontecer, cada vez mais o governo tenta manobras regimentais, como foi feita de hoje, colocando o reajuste salarial dos enfermeiros na comissão para decidir, para depois ser votado na sessão do plenário. Então não deu tempo de tomar essa decisão. Quis jogar nós, parlamentares de oposição, quis jogar vocês, brasileiros patriotas, contra os enfermeiros. E não é essa a intenção. É muito claro que foi colocado em pauta hoje para atrapalhar a possibilidade da abertura da CPMI. Então, é algo que vai acontecer. Está programado, então, agora para o dia 24, né? Dia 24, 26. Para o dia 26, mas lembra que eu falei para vocês, vamos nos preparar para o pior, mas vamos esperar o melhor. Esse período não é um período que nós vamos estar parados. Eu estou nesse movimento desde janeiro, desde o dia 9, dia seguinte. Então, cada dia que passa, mais provas eu tenho, mais documentos eu tenho acesso, mais informações eu tenho, porque eu tenho feito algumas conversas no privado com algumas pessoas que estavam aqui no dia. Então, assim, está me dando até tempo de construir cada vez mais argumentos. E como eu disse para vocês, e vou repetir, somente a leitura do relatório da ABIN, que somente eu e o senador Esperidião Amin tiveram acesso, está no cofre, está lacrado, só o pedido de derrubada desse relatório. E ler esse relatório, já praticamente a CPI já está finalizada. O resto vai ser só para agregar. Mas apenas o relatório já é suficiente para derrubar todas as narrativas. Aí eu faço outra pergunta para vocês, que vocês já sabem, eu tenho falado muito com vocês. Quem que se beneficiou com esse dia? O governo atual. Quem que está lutando para não ter a CPMI? O governo atual. Por que estaria lutando tanto? Iniciou oferecendo 60 milhões de emendas, não conseguiu. Depois iniciou tentando cargo no segundo escalão, não conseguiu. Ontem, a semana passada, eu denunciei que a presidente do PT estava fazendo um movimento para os partidos da base aliada chegar para os deputados e chegar até a ameaçá-los de perder a função, porque a cadeira de deputado cabe ao partido, não ao deputado, ou tirá-lo de comissões, ou tirá-lo de relatorias, ou seja, atrapalhar o trabalho político dele, para deixar uma mensagem para a região dele de que ele não está produzindo. Então, é uma penalidade que eles estão fazendo. Só que hoje, se a gente parar hoje, o governo precisaria de convencer 33 parlamentares, entre senadores e deputados. É um número enorme para se convencer ainda mais nesse momento, para que ele se retire o nome. Então, a CPMI é inevitável. E isso hoje sacramenta que o governo federal está muito preocupado com isso. E eu espero que agora vocês da sociedade possam estar se movimentando, possam estar convocando outros, independente de partido, e fazendo o movimento aqui dentro que nós representamos vocês.
Então não vamos parar por aqui. Na verdade, até jogou mais gasolina nesse incêndio. Então, é só dizer para o governo, eu digo, presidente Lula, obrigado, porque cada vez que você faz isso, mais certeza eu tenho do que vocês fizeram. Então é isso, gente, fique tranquilo, que mais tarde eu entro ao vivo novamente e amanhã a gente segue nos falando para eu poder estar sempre atualizando vocês do que está acontecendo aqui dentro do Congresso. Um abraço. Vamos subir. Bom dia a todos. Está claro para todo mundo o temor do atual presidente da República sobre essa CPMI. Não cabe, como foi o líder do governo, o senador Randolph, dizer que está fora do tempo e que a polícia já está fazendo as suas investigações. E disse que na época da Covid, da CPI da Covid, não estava, mas essa não é a verdade. Não sei se vocês se lembram, mas durante a CPI da Covid-19, até o governador do Rio de Janeiro tinha sido afastado, tinha sido preso, outros secretários estavam sendo presos. Então isso não cabe e não encaixa, até porque nós estamos há 4 anos atrás do que poderíamos usar essa CPMI de forma política. Desde o dia 8, quando eu estive aqui, depois que vi os 3 poderes destruídos, eu comecei a fazer meu levantamento e ficou muito claro que partia do governo federal, porque as 3 casas ao mesmo tempo estarem desguarnecidas não era mera coincidência. E outra questão, mesmo que o presidente da República não soubesse, que ele sabia, mesmo que ele não soubesse, o Brasil inteiro parou para poder ver pela imprensa o que estava acontecendo aqui nas manifestações. Ele, como a aeronave presidencial fica de pronto emprego, ele poderia, aonde ele estivesse, entrar no avião presidencial, fazer as solicitações para os comandantes da Força Nacional, da Guarda Presidencial, enquanto ele estava chegando, poderia estar chegando em Brasília, porque o voo do município que ele estava de São Paulo até aqui, pelo que me passaram, duraria 1h20 de voo. Então, aonde e o que estava fazendo o presidente da República entre 13h e 17h? Ninguém parou para pensar nisso. Se o Brasil inteiro estava parado assistindo o que estava acontecendo. Então, aonde estava o presidente nesse período? E o próprio ministro da Justiça, ele se contradiz o tempo inteiro, porque a hora ele fala que ele assistiu tudo pela janela e fechou a janela porque ele poderia ter tido um ataque. E aí? Qual foi a providência tomada? Por que o presidente está recusando de passar os vídeos? Porque os vídeos mostram claramente a equipe presidencial, a polícia, a segurança presidencial, a Força Nacional, todos sendo dispensados e indo embora. Então nós temos um cenário que está claro para vocês, tá? Eu acho que mais claro que isso, impossível, de que o presidente Lula Inácio da Silva deixou acontecer para que então ele pudesse ter um ganho político. Nós temos, como eu disse a vocês, o relatório que está na SECAI, relatório entregue pela ABIN, é extremamente pontual e preciso. Somente na leitura que a gente for pedir, na abertura da CPMI, a quebra do sigilo desse relatório, só lendo o relatório já vai ser mais do que suficiente para o afastamento dos ministros e do presidente, porque no relatório é muito detalhista e explica cada dia e cada momento que em nenhum momento o relatório cita
que a manifestação poderia ser pacífica. Então foi dada a ordem para divulgar que seria pacífico, então não precisava do efetivo da polícia, não precisava da Força Nacional, não precisava da Guarda Presidencial. Então não há dúvida sobre isso. Quando a gente começa, desde o dia 9 de janeiro que eu tenho falado isso, que a culpa está nos ministros, no presidente. Não há explicação de um movimento do governo tentar impedir essa CPMI, a não ser porque ele sabe que vai ser dito a verdade, vai ser mostrada a verdade, e assim encerra-se o governo do Lula, porque vai ser automático o passo seguinte, o pedido de impeachment do presidente. Não tem outro caminho. O fato do ministro da Justiça ter visto e não ter tomado providência, o fato das 3 casas não terem acesso ao SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência, onde estavam sendo colocados ali o cenário que estava para acontecer. No relatório dizia até a partida, a movimentação dos que estavam indo para destruir, o que tinha na mochila, o que iam fazer. Então, nós precisamos fazer essa força para dar início à CPMI, para que tudo isso seja de forma legal, democrático, mostrar para a sociedade, mostrar para o Brasil, independente de partido. Não estamos aqui falando de questões partidárias, é só questão da verdade, do que de fato aconteceu. Então, ver esse movimento hoje, essa manobra regimental para tentar impedir a abertura da CPMI, todo o protelamento sobre isso, os deputados distritais solicitando os vídeos e não sendo entregues. Então, não há mais dúvida de nada. A única coisa que a CPMI vai fazer é, de fato, apresentar a documentação do que realmente aconteceu e aonde foi o presidente prevaricou, ministros prevaricaram. Apenas isso, é só para provar. Mas não tenho dúvida e posso dizer para vocês, com toda a tranquilidade e segurança, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já sabia e fez a solicitação para o general G. Dias passar a informação pelo SISBIN de que a manifestação passaria a ser pacífica e que não precisava do efetivo. Então, isso está tudo já documentado e falta só iniciar a CPMI para ser apresentado. Então é isso. Isso aí, valeu. Isso aí, pra cima! Pra cima, vamos lá. Vamos desmascarar. Farrão, fala alguma coisa pra gente. Ah, você tá aí, Bem rapidinho aqui, deixa eu poder concluir. Bom, eu falei antes, mas só para reforçar, cada movimento do presidente para evitar a CPMI mais comprova o envolvimento dele e a prevaricação dele. Então, para mim, que estou desde janeiro comunicando que o que aconteceu é responsabilidade do presidente e do ministro, isso, cada tentativa do governo tentou oferecer 60 milhões de emendas, depois tentou oferecer cargos, 3 ou 4 deputados saíram, mais entraram. Hoje, para que o governo tenha sucesso em derrubar a CPMI, ele precisa convencer 33 parlamentares, entre senadores e deputados, para retirar o nome. Mas agora não cabe a gente, agora é o Brasil que está solicitando para que nós possamos representá-los. Então já saiu da esfera do Congresso e agora está pelo Brasil inteiro. E deixar claro e desconstruir a fala do senador Randolfo, quando ele diz que essa CPMI está fora de tempo, porque o governo está começando agora, e que a polícia já está investigando. Bom, a CPI da Covid foi feita durante as investigações da Polícia Federal, que prendeu vários empresários, prendeu vários secretários de saúde e até prendeu o governador do Rio de Janeiro. E estava aqui acontecendo a CPI, que teria eleições logo em seguida. Então nós estamos há 4 anos atrás
Então deixa claro que não há nenhum interesse político, como não há nenhum interesse de criar confusão e prejudicar o Brasil. Temos recebido muitas reclamações de embaixadores que estavam com investidores para trazer dinheiro para cá, e isso tem impedido. O movimento do presidente nessas viagens ficou claro que ele visitou países antidemocráticos. Ele só foi em países que não compactuam com o regime democrático. Então isso já é um sinal de que devemos ficar preocupados com isso. E a CPMI, ela de fato, para mim vai ser um alívio, porque eu vou apresentar para vocês o documento que está no cofre, o relatório da ABIN, que só esse documento já vai ser suficiente para que em seguida nós possamos pedir o impeachment do presidente e o afastamento imediato do ministro Dino e do ministro G. Dias. O Dino, ele mesmo fala que abriu a janela, viu, não fez nada, prevaricou. Aí eu faço a pergunta a vocês: onde estava o presidente 1h da tarde às 5 da tarde? Porque o avião presidencial estava de pronto emprego, duraria 1h20 para chegar em Brasília. Então, essa conivência, esse fato ninguém questionou, se estava depredando e quebrando os 3 poderes, que é algo gravíssimo, não era para o presidente estar onde estava. E que ele mudou a rota no dia anterior. E que ele deu o comando para que fosse divulgado no SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência, de que a manifestação seria pacífica. Então, isso a CPMI vai comprovar através de documentos.